Olá pessoal, de novo aqui já começou mais uma partida aqui no ICC, a gravação normal, a partida já está transcorrendo, a inglesa C4, cavalo F6. O legal de responder a C4 com cavalo F6 é porque não só é uma resposta também correta, como o cavalo F6 também funciona para D4. Se ele faz D4, eu faço cavalo F6. Ou seja, já economizo o estudo aí. A mesma resposta para dois lances diferentes. Que muitas vezes transpõe, ele abre com C4, cavalo F6, muitas vezes já responde D4. Ou G3 vai transpor aí para linhas iguais ou bem semelhantes. Aí economiza aí esforço no estudo. Aqui C5, bom lance. Porque se ele fizer D4, C toma D4, já estou convidando a entrar em linhas da siciliana, tá? Já vai transpor aí a inglesa, que é 1C4, foi o lance que ele fez, tá vendo aqui? 1C4. Já convida a transpor para linhas da siciliana. Ou seja, economia de estudo. Você está estudando a siciliana, está estudando cavalo F6 contra peão da dama, cavalo F6, e já está se preparando contra a inglesa também. Detroit Pistons, dos Estados Unidos. Está gastando bastante tempo aí na abertura. Aqui eu acho que ele tem cavalo F3, tá? Preparando o D4, CD4, cavalo de F3 toma D4. Aí eu vou desenvolver normal, bispo E7, roque A6, A6, para impedir um cavalo de D4 ou cavalo de C3 chegar na casa B5. Por quê? A casa C7 é muito boa para dama. Dama C7 logo vai chegar aí. Então, daqui a pouco fazendo A6, impede cavalo de C3 vir a B5 atacando a dama, ou cavalo de D4 vir a B5 também atacando a dona dama. A gravação está normal, está normal. Engraçado, ele está gastando bastante tempo aí para fazer os lances que são bem óbvios, não tem nada de difícil aí, bem na fase da abertura, né? Legal. Bispo E7, possivelmente D4 agora, ou mesmo roque. Roque, D4, CD4. Já deixar a seta lá apontada. Ok, tomou automático, porque tinha a seta lá, o chamado pré-move. Agora, conforme eu apontei, cavalo D4, ele pode vir a B5 olhando C7, por isso A6. Não é perda de tempo fazer esse lance, que é muito bom. Dama C7, joia. B3, ele deixou o cavalo de C3 no ar. Aqui tem um lance bomba muito bacana, D5. Isso aí surpreende até jogadores mais experientes com quem eu tenho jogado. Rating às vezes 2100, 2050, 2000, ficam um pouco surpresos com esse lance. Ele não pode fazer, claro, peão toma, porque dama toma C3. Tá? Ele deve fazer um bispo B2, olhando a casa C3, defendendo o cavalo, aí peão toma. É o caminho normal aí. Para que as brancas, olha só, para as brancas conseguirem manter a igualdade nessa posição, as brancas já estão lutando pela igualdade nessa posição. Elas têm que jogar de maneira bem precisa, tá? Se elas jogarem de maneira muito precisa, elas conseguem a igualdade nessa posição. Conforme apontado, bispo B2 defendendo o cavalo de C3, peão toma. A ideia agora é trazer torre D8, tá? Torre D8, já olhando lá a dama. Em algumas linhas tem a ameaça E5, tá? Batendo no cavalo, que não pode sair porque cairia a dama D1. Caramba, ele abandonou, meu amigo. Ele achou que ele estava perdido aí. Não está perdido nessa posição, é uma posição difícil para as brancas, tem que saber jogar essa posição. Ele achou que já estava perdido e abandonou. Vamos jogar uma outra partida então.
Essa aqui essa partida Blitz é da nossa parceria, tá? O nosso amigo Thiago, enxadrista, eu conheço pessoalmente, Thiago Guimarães, ele fez uma contribuição para 6 partidas Blitz, né? Essa é a segunda que eu estou gravando. Como a partida foi muito curtinha, a gente vai jogar mais uma partida então, tá? De 15 minutos para justificar esse segundo vídeo aí. Essa partida foi muito curta, apenas 11 lances, tá? Aqui uma possibilidade para ele pode talvez fazer esse lance é bom, B toma C4, porque eu não tenho esse agora. E se eu fizer a E5 batendo no cavalo, que não pode sair por causa da dama, ele tem cavalo E5, tá? Aí ele tá, as brancas estão iguais aí na posição. Possivelmente, se ele fizer peão toma C4, acredito que cavalo C6 é um bom lance aqui, tá? Seria um bom lance. Joia, começou outra partida, E4. Nessa partidinha anterior, muito curta, ele então se desesperou, achou que estava perdido. Não estava. Então você vê que ele não conhece a posição. Ele já tinha um rating razoavelmente expressivo, mas ele se desesperou, achou que estava perdido aí na posição. Essa aqui é a Ruy Lopes variante Steins com D6, tá? E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo D5, D6. A D6 a gente faz de imediato esse D4, daqui a pouco a gente mostra por quê. Tem ideias aí bem interessantes com esse lance D4. Talvez não vá acontecer nessa partida, mas vamos fazer aqui um bispo G5, bispo G5. A dama D2, acho que não está dentro aí. Se cavalo, por exemplo, toma D4, bispo toma D7, é uma possibilidade. Ou cavalo toma D4, né? Cavalo toma D4, cavalo toma. Se peão toma, dama toma. Aí o material está igual aí. Igualdade de material aí. Grande rock. A ideia é essa. A ideia jogando contra a Ruy Lopes Steins, ele fez esse D6 aqui logo no lance 3. Eu já preparei aqui o grande rock. É raríssimo. Eu acho que é a única linha da Ruy Lopes em que as brancas podem fazer esse lance, o grande rock. É bem razoável. Estou ameaçando ganhar um peãozinho aqui, tá? Se bem que ele está atacando esse peão de G4. Se ele fizer B toma C6, eu teria D toma E5, peão toma e cavalo toma. Ele ganha um peão aí. Já que esse peão de G4 estaria defendido pelo cavalo de C3. Só que agora ele tem bispo e cavalo olhando o ponto E4. Está atacado aqui meu ponto E4. Eu não posso fazer bispo toma F6, porque ele faz bispo toma F6 e defende aqui o ponto E5. Então eu vou fazer torre de H em E1, colocando a torre em jogo, tá? Defendendo o peão de E4. Uma ameaça possível aqui é D4 toma E5, peão toma, cavalo toma, atacando atacando o bispo. Cavalo em E5 atacaria o bispo. Olha só, ideias aí do ataque inglês. Talvez no futuro aqui um F3, G4, G5, hein? Eu estou jogando isso aqui de modo muito semelhante ou parecido. Vou fazer o lance F3 com a ideia de fazer G4. E G4 eu tenho esse peão de G e o peão de E olhando a casa F5. Para a entrada do cavalo em F5. Aí esse bispo toma F5, o peão de G toma F5 e está aberta essa avenida aqui para atacar o rei. Possivelmente agora um B5, tá? É típico nessa posição, um B5 aí. Eu não gostaria agora de fazer cavalo F5. Cavalo F5, bispo toma, peão toma. Também é jogável, mas não fico tão confortável como nessa posição aqui agora. Agora sim, cavalo F5 é uma ameaça.
ameaça simplesmente de colocar uma peça próximo do rei, tá? De melhorar a posição desse cavalo, que já está muito bem colocado em D4. D4 ele vai para F5, fica muito bem colocado aqui. Em algumas linhas pode até parecer sacrifício aí mais para frente, sacrifício de peça contra peão para atacar o rei. Não de imediato, mas mais para frente um pouquinho. A gravação está indo legal. E olha que interessante, ele está se esquecendo de criar contra-jogo aqui, tá? Esse torre de F em E8 não foi um lance bom, não foi definitivamente um lance bom. Para quê? Pegou a torre de F8 e colocou em E8. E aí, o que essa torre está fazendo aí? Além de nada, olhando esse peão, que está muito bem defendido pelo peão de F3, péssimo lance. Ele não está sabendo jogar essa posição. Eu estou colocando as minhas peças, meus peões, minhas peças na ala do rei, avançando os peões para atacar o rei. Ele já tinha que ter iniciado aí uma iniciativa, buscar a iniciativa na ala da dama. B5, B4, C5, se bem que C5 agora já não é tão bom, porque leva cavalo F5, que é um lance que de qualquer maneira eu quero mesmo fazer. Ele só vai estar me ajudando com esse lance a C5 nessa posição. Mas o lance B5 aí, que seria mais típico, que ele já deveria ter feito esse lance há mais tempo. Ele não está, como eu disse, sabendo bem como é que lida com esse tipo de posição. Isso aqui é roque em alas opostas. O rei branco está aqui na ala da dama, o rei negro na ala do rei. É chamado roque de alas opostas. No roque de alas opostas, a regra sagrada, a regra de ouro, a regra número 1, a prioridade total é expandir. As brancas expandem aqui na ala do rei, as negras expandem na ala da dama, tá? A brincadeira que se faz, o ditado é: quem chegar primeiro bebe água fresca, ou seja, quem conseguir chegar na ala, tocar nos peões adversários primeiro, normalmente tem uma excelente iniciativa. E é isso que eu estou fazendo, estou expandindo e ele está atrasado. Fez esse péssimo lance torre de F8 em E8, perdendo tempo aí. O cavalo está atacado, mas o bispo também está atacado. Um lance simples aqui seria, por exemplo, bispo toma E7, cavalo toma E7. Se bispo F4 ou bispo E3, cavalo toma. Vou fazer esse lance, cavalo está atacado pelo peão e pelo cavalo, volta lá. Cavalo F5 já é uma possibilidade. Vou fazer cavalo F5 primeiro. Se bispo toma, peão toma, abrindo a avenida aí contra o rei negro. Tá, cavalo tomou, peão toma. Vou colocar a torre de E1 em G1, tá? E dama entrando aí. Ele deve fazer um H6 aqui agora. Não, se bem que não. H6 não. Não é bom, não é bom. A regra geral é não mexer nos peões, tá? Eu imaginei o H6 com a ideia de dama G5, tá forçando a troca de damas. Dama teria que tomar em G5. Não, se bem que eu teria F4, né? Se H6 fizer um A3 absurdo aqui, por exemplo, dama G5, tentando forçar a troca, eu faria peão de F3, F4, para ele não conseguir trocar a dama negra dele pela minha dama branca. O planinho batata agora é torre G1, tá? Torre G1, dama G2, chegando aí com as peças. Um conceito legal para a gente encontrar lances bons no xadrez é o seguinte: a fraqueza gerada pelo último lance do adversário. Dama de D8, H4. Eu não sei bem o que ele quer com isso. Essa dama sozinha aqui, não tem rei aqui para ela atacar. É um lance estranho. Eu já ganho agora cavalo D6. Perdão, cavalo D5, olhando a casa C7. E cavalo D5 também pode preparar futuramente o avanço F6, tá? Dama não pode tomar, peão toma, torre 1. Vou fazer com cavalo D5, olhando a casa C7. Se, por exemplo, ele fizer um C6, eu tenho cavalo B6 atacando a torre. Torre viria, por exemplo, para D8. Não, ele não fez, porque aí soltaria esse ponto D6 aqui. Se fizesse um C6, esse ponto D6 ficaria solto. Vou continuar com o meu plano aqui normal, plano muito fácil, muito básico, olhando lá a casa G7, trazendo aí futuramente uma dama. A rei H8, por enquanto, soltou o ponto F7, né? Não deve ter nada de imediato. Por que não esse lance?
Porque aí eu ganho tempo para trazer a outra torre para atacar o peão de G7. O peãozinho de H2 está defendido pela minha dama. A ideia agora é torre de D em G1. Torre de D em G1. Olha só, a dama dele está em H6, olhando a casa G7, mas principalmente propondo troca. Se eu não fizer nada, se eu fizer torre de D em G1, ele vai fazer o intermediário dama toma, cheque, aliviando a pressão. Mas eu posso fazer dama toma H6, porque peão de G7 toma H6, cavalo entra em D5, atacando a torre e atacando o bispo de D7. E mais, eu vou estar preparando após cavalo F6, eu posso preparar aqui também, se for o caso, torre G1 com ameaça de mate lá em cima. Torre de D em G1 com ameaça torre G8, torre toma, mate. Não é isso? Torre de G4 vai para G8, cheque. Torre de C8 toma a torre de G8. A torre de G1 toma a torre negra de G8, apoiada pelo cavalo de F6, checkmate. Para tirar o mate, possivelmente ele vai ter que fazer aí voltar com a torre para E8 e aí cai o bispo. Se torre de E em E8, cavalo toma D7, caiu o bispo, ele perdeu a partida. Parece que o melhor lance para ele agora é torre de E7, perdão, de E7 para E8, tá? Foi o lance que ele fez, e aí já cai o bispão dele. Ele está com uma peça menos, completamente perdido nessa posição. Agora é só executar. Você vê que ele não soube executar bem o plano. Foi uma Ruy Lopes, variante Steins, ele abandonou a partida. Foi uma Ruy Lopes, variante Steins, onde ele não executou bem o plano. Pessoal, joia, vamos lá analisar então a partida que foi jogada. Joguei contra Kenneth. Vou colocar aqui o book para mostrar para vocês qual que seria a linha típica aí. Nós temos aqui uma Ruy Lopes E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, Ruy Lopes. Ele jogou D6, que é chamada defesa Steins. O primeiro campeão mundial oficial, William Steins, jogava muito esse lance aí. Aqui a resposta típica é o lance D4. E após, por exemplo, bispo D7, cavalo C3, cavalo F6, uma ideia é bispo toma F6, bispo toma, dama D3, tá? Se é D4, cavalo D4, bispo D7, bispo G5, olha que legal. Bispo E7, grande roque. O plano é esse, é fazer o grande roque aí contra a Steins. Isso é o que eu já conhecia. A partida... Tá, eu mesmo saí do meu book aqui. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo D5, D6, D4, bispo D7, cavalo C3, cavalo F6. O lance normal que eu faço então é bispo toma, seguido de bispo toma, dama D3, conforme apontado. Aí eu vou chegar lá na posição de grande roque, fazer lá o F3, o G4 e seguir com a partida normalmente. Eu mesmo saí do meu book fazendo bispo G5 nessa posição. Aqui que a partida então a gente vai começar a analisar. Bispo E7, dama D2, antes de dama D2, aqui a máquina aponta uma boa vantagem já para as brancas, tá? 0.31. Sugere lá um D5, cavalo D8, bispo C4. Tá, eu fiz dama D2 aqui, tá bom, tá razoável esse lance, seguindo com o meu plano de fazer lá o grande roque. Seguindo com o meu plano de fazer o grande roque. Ele fez o pequeno roque, o grande roque, e aí é o que eu disse durante a partida. Roque em alas opostas é expandir. Eu tenho que expandir o mais rápido possível na ala do rei, e ele expande o mais rápido possível na ala da dama. Ele fez A6, bispo toma, está atacado aqui meu peão de E4, eu fiz torre de H em E1, que é a segunda sugestão da máquina. A máquina aponta que o primeiro lance seria um D toma E5, mas aí pode simplificar bastante essa posição. Eu não quero ficar trocando peça para não ficar simplificando a posição. Ele fez E toma D4, ele me ajudou com esse lance, viu? A máquina sugere lá um H6, por exemplo, H6, bispo toma F6, bispo toma E6,
H6, bispo toma F6, bispo toma F6, peão toma E5, bispo de F6 toma E5. Quando ele faz peão de E5 toma D4, eu vou chegar com o meu cavalo agora na casa D4, ganhando chão, ganhando espaço para o meu cavalo, que olha C6 e prepara um futuro lá a cavalo na casa F5, conforme aconteceu na partida. Esse lance para ele não foi muito bom. E5 toma D4. Cavalo toma D4, bispo D7. Ele já sugere de imediato o lance cavalo F5. Eu não gosto de fazer esse tipo de lance nessa posição, porque ele tem lá um bispo toma F5. Aí eu faço lá peão toma F5. Está uma posição muito congelada, uma posição onde vai ter pouco contato de peão, de peça. Fica uma partida mais empatativa. Eu quis seguir o meu plano, fazendo F3 primeiro, depois no G4, preparando o cavalo F5. Então foi lá, torre de F em E8. Aqui a máquina aponta ou H6 ou B5. Provavelmente B5 talvez melhor. B5 seguindo lá com B4, tá? Eu segui com após torre E8, G4, com o meu plano que eu já conhecia de análises anteriores. Isso aqui, esse tipo de posição aparece muito na Philidor, tá? E4, E4, E5, D4, D6. Essa mesma posição aparece muito na posição nas linhas da Philidor. Ele fez cavalo D5, bispo toma, cavalo toma, tudo igual aí. Cavalo F5, ótimo lance. Ele fez cavalo de E toma F5. Você vê que a vantagem das brancas já aumentou bastante, 0,79, tá vendo? Seria melhor ele continuar com o plano típico lá, que era expandir na ala da dama. Ele fez cavalo toma, peão toma, tá? Dama H4, péssimo lance, não tem motivo nenhum para fazer esse lance. A máquina sugere ou um bispo C6, talvez melhor ainda. Tem B5 aqui? A posição das negras já está bem ruim. Esse dama H4 não teve motivo nenhum de existir. Cavalo D5. Se ele fizesse lá um C6, meu pensamento, meu plano era fazer um cavalo B6. A máquina... não. Gente, claro, melhor ainda. Cavalo C7 atacando os dois lá. Atacando as duas torres. Claro que ele não poderia então fazer C6. Ele fez torre de A em C8. Torre G1. Tá? Com a ideia lá de dobrar as torres aí na coluna. A rei H8 dobrando as torres, e aqui dama toma H6, certinho, G toma H6, cavalo F6, chegando com o cavalo aí, e ele já fala que não dá nem para defender mais esse bispo. Seguindo então, ele fez torre E7, torre de D em G1, o planozinho básico aí, vamos fazer aqui um lance péssimo de propósito, o plano é fazer torre G8, torre toma, mate, tá? Então após torre E7, torre de D em G1, torre E8, ganhei a peça dele, ele abandonou e está completamente perdido nessa posição. Valeu?